Edu, como você vê a longevidade na área de tecnologia, principalmente para devs? Acha que a maioria dos profissionais tendem a ir se desligando da área em função da necessidade de atualização que só aumenta? Acha que teremos esses times de hoje só que com 50 anos ou mais? Eu acho que assim, necessidade de atualização é uma realidade, né? De fato, tem coisas acontecendo, você precisa saber ou pelo menos se atualizar. Eu vou dar um exemplo meu do que aconteceu comigo, assim, como desenvolvedor. Eu era desenvolvedor front-end, eu trabalhava muito com Backbone. E aí, quem é das antigas vai lembrar do famoso Backbone. O Backbone, por muito tempo, foi super famoso. Eu acho que foi um dos primeiros frameworks, assim, de JavaScript para web, que você tinha umas camadas de abstração diferentes. Você tinha as views, você tinha os models, aí você tinha os routers lá. Bom, tô momento nostálgico aqui do Backbone. Pô, eu gostava de trabalhar com ele porque dava uma organização das coisas e não era perfeito, né? O Champs até comentou, socorro, nem me lembra disso. Eu acho que sim, era complexo, assim, de lidar com ele, assim. Quando você começava a usar ele de forma mais robusta, né, digamos assim, com uma escala maior, ele ficava muito complexo de lidar, né? Eu admito que não era tão simples assim quando você tinha uma aplicação muito grande. Mas era o primeiro framework de JavaScript que tinha surgido, que trouxe um pouco mais de decência, digamos assim, para interface. Só que ao longo do tempo foram surgindo outros, né? Teve até uma evolução, Marionette.js, que era uma abstração em cima do Backbone, e aí foram surgindo outros frameworks até que veio o React, e aí começou a surgir, na época, o Ember também. Eu trabalhei com Ember também uma época, mas eu nunca trabalhei com React, por exemplo, pra ser muito sincero com vocês aqui. Eu nunca trabalhei com React em produção, nunca lidei, assim, com React. Óbvio, eu tava numa transição também de carreira de dev especialista pra ser um gestor, uma pessoa gestora, que eu tava me interessando já sobre esse assunto. Eu acabei colocando meus esforços em estudar sobre gestão mais do que estudar sobre novas tecnologias. Então eu escolhi, né, fazer essa transição, né, naquele momento, e deixei de lado essa pegada, assim, de evoluir tecnicamente. O Elvis colocou, obrigado por admitir que era uma desgraça. Pô, cara, não fala assim do Backbone, né? Gostosinho, vai. Vamos exagerar também. Mas aí, voltando pro assunto. Eu não estudei React, e aí, depois de um bom tempo, eu tive que lidar com isso em algumas aplicações, mas eu já não era mais uma pessoa programadora no dia a dia, mais hands-on, mais coder, assim, sabe? Então eu tava mais participando das discussões de arquitetura, as decisões técnicas, participava, ficar a par, né, das coisas que estavam acontecendo dentro do time com uma pessoa gestora de tecnologia. E eu via as discussões acontecendo e eu ficava olhando assim, pô, deixa eu dar uma olhada no que tá acontecendo com... Pô, o time usa React, então eu preciso saber como funciona. A minha atualização, entre aspas, foi mais ler, rodar alguns projetinhos localmente, mas eu não peguei em produção algo, sabe, pra mexer. Eu acho que é algo que sempre pega, assim. Falei numa pergunta anterior, né, sobre essa necessidade de atualização, sobre essa necessidade de ficar sempre a par do que tá acontecendo. Eu acho que você precisa colocar esse foco, assim, sabe, no que você quer aprender. Eu, de fato, mudei, assim, totalmente meus estudos pra focar mais em gestão do que tecnologia e programação. Então eu deixei de me atualizar dessas coisas. Eu escolhi não me atualizar mais com isso. Óbvio que eu continuei lendo sobre arquitetura, mas nada muito profundo, sabe, de programação. Eu acho que isso vai acontecer. Inevitavelmente, você vai ter que deixar de se atualizar com algumas coisas e focar em outras. E aí, falando da perspectiva de longevidade, né, eu tô indo pros meus quase 36 aí no fim desse ano, tô ficando velho. E tem um pouco também de momento de vida, sabe, que eu acho que a gente acaba desistindo de aprender algumas coisas ou de estudar algumas coisas, porque a gente precisa separar tempo para outras prioridades da nossa vida, né? Nem tudo é trabalho, né? Então, você acaba não investindo o seu tempo fora do trabalho em coisas para se especializar, e eu acho bem justo, tá? Não julgo nem questiono quem também não consegue parar depois do trabalho, depois de trabalhar o dia inteiro, e ainda ter energia ali para poder estudar outras coisas. Se eu fosse mais jovem, talvez, assim, com menos responsabilidades, assim, como pai, e não fosse casado, sabe? Um monte de coisa. Talvez eu separasse mais tempo para estudar, mas eu acho que quando eu tô em alguma empresa, assim, eu dificilmente consigo separar esse tempo. Aliás, é bem menor do que antigamente. Agora, sobre ter times com pessoas com 50 anos ou mais, essa é uma coisa que eu venho pensando, assim, sabe? Como é que vai ser o meu trabalho daqui a alguns anos, assim? Hoje, eu me vejo ainda como uma pessoa gestora. Eu não sei, pode ser que um dia eu queira voltar a codar, não sei. Eu não tenho essa coisa de ficar preso, sabe? Talvez num papel que eu tô hoje, mas hoje eu não quero, assim, hoje eu tô focado em gestão. Mas e as pessoas que, por exemplo, focam na trilha mais técnica,
como vai ser composto os times, né? Como que os times vão ser em termos de idade, porque a nossa comunidade, até no Brasil, assim, se você olhar, a comunidade tem mudado constantemente, né? Tem muita gente nova entrando, o pessoal mais antigo ainda continua, e essas pessoas mais antigas estão dentro dos times. Eu acho que a gente vai ter, sim, pessoas mais velhas daqui a um tempo dentro da área, mas eu acho que é comum, é normal, eu acho super saudável, inclusive, você ter uma mescla de pessoas mais experientes, tanto em termos de conhecimento, mas também de vida, assim, com pessoas que estão entrando na área. Eu acho que isso é super saudável, sabe? Eu acho que isso é necessário, na verdade, pra gente poder ter, sim, essa dualidade de coisas acontecendo, né? De galera fervilhando, de querer inovar, de trazer coisas pra estudar, de trazer assuntos, e aí você ter outras pessoas mais velhas que conseguem contabilizar melhor decisões baseadas nas experiências que elas tiveram antes. Eu acho que isso é saudável, uma troca legal, assim, né? Eu gosto muito dessa dinâmica. Então eu tenho uma expectativa de que essas coisas vão andar bem, assim, no futuro, sabe?